Tá valendo? Boa noite, gente. Nós estamos começando uma aventura aqui, porque nós nunca fizemos isso antes. Tem gente chegando aqui no canal da Vineyard Piratininga. Tô vendo aqui que tem o grupo do Dr. Fábio Garbosa, tá em peso. Boa noite para vocês, gente. Quem mais que tá ali? Tem Camila Camargo, a Priscila, o Anderson, Giovana, o Tiago. Tiago, tá top a transmissão? Que bom. A gente tá meio nervoso, porque nós nunca fizemos isso antes. Então, eu tô aqui nos bastidores, a gente tá com o Rogério e a Carol, né, que receberam a gente no estúdio. Vocês não têm noção, esse lugar é muito legal. Atrás das câmeras aqui tem muito equipamento, tem muita luz ao nosso redor aqui. A gente está super iluminado essa noite para conversar com vocês. A Bianca está aqui também, né? Tá fotografando, está nos apoiando. E aqui na minha frente está a Tonina. Eu acho que vocês devem estar vendo ela aí agora. E nós vamos começar o nosso bate-papo daqui a pouco. Só um pouquinho de bastidor, né, para a gente entender como é que nós chegamos aqui. Nós estamos fazendo uma série na Vineyard Piratininga chamada Hábitos. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. E falando sobre disciplinas espirituais, nós estamos falando a respeito de como nós podemos nos aproximar mais de Deus. Esse é o ponto. Então, é uma série, nós estamos aí já 5 ou 6 semanas na estrada, e surgiu a ideia de nós fazermos essa live e conversar a respeito de hábitos saudáveis. Então, hoje nós vamos falar sobre hábitos espirituais e hábitos psicológicos, né? Coisas que sejam legais para a mente e para o coração. Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Milton Lucas, eu sou pastor da Vineyard Piratininga, onde essa série está acontecendo. E seja muito bem-vindo. Eu vou passar a bola agora para a Tonina, para ela se apresentar. Eu queria que ela falasse um pouco também a respeito da série, porque eu estou lá na frente pregando, né? E toda semana a gente tem alguns feedbacks, mas eu queria ouvir da Tonina, depois que ela se apresentar melhor, que ela dissesse para a gente o que ela está achando dessa série. Aí vai começar o nosso bate-papo. Boa noite, como o Milton me apresentou, meu nome é Tonina. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão nos assistindo me conhecem. E eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, tenho um consultório aqui na cidade, em Bauru, e tenho um consultório lá em Piratininga também, onde eu trabalho num convênio com a ONG Instituto Paz. Aquele consultório é um consultório que atende morador de Piratininga, e é um consultório social, né? Trabalhamos com para que todos tenham acesso, né? Um atendimento com boa acessibilidade. Eu estou gostando muito dessa série, Milton. Estou achando interessante. Eu acho que há lugar, né, para muitas áreas na nossa vida. Uhum. E eu entendo que a espiritualidade é uma área muito importante, mas temos outras áreas. E é muito bom a gente entender como que funcionam os hábitos. Normalmente a gente não para refletir sobre isso, até porque o hábito em si mesmo ele já é automático, né? O hábito é um comportamento que a gente tem como observável e repetitivo. E é interessante a gente ouvir falar disso na comunidade, na igreja, né? Nos fazendo pensar sobre os nossos hábitos, bons hábitos, maus hábitos, né? Então, eu acho que é uma série que, além de ensinar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e nos convidar a desenvolver nossa espiritualidade, ela também faz a gente pensar sobre nosso dia a dia, nossa vida, né? E entender melhor por que nós agimos, como agimos. Eu estou gostando muito. Na minha área, sim, você quer que eu comece a falar agora?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma introdução um pouco a respeito do que eu disse lá até agora, talvez tenham pessoas que não tenham acompanhado, mas sobre força do hábito aconteceu uma coisa muito interessante hoje, hábitos ruins. Então nós vamos promover essa live e eu falei, como é que nós vamos fazer? E vai usando Instagram, e vai usando todos os recursos que a gente tem, Facebook e tudo mais, só que eu tive uma brilhante ideia. Eu vou pegar e vou gravar no carro, porque eu liguei lá, a hora que eu fui ligar o GPS, eu vou gravar no carro. E você acredita que eu gravei no carro? Que eu gravei no carro dirigindo, o que já é muito errado. E além disso, eu gravei, eu estava sem cinto de segurança. Então sai eu, o pastor que vai falar sobre hábitos saudáveis hoje à noite, né, com um hábito extremamente ruim de cidade pequena, né? A gente faz tudo dentro do carro e a gente não usa cinto de segurança, enfim. São coisas que estão arraigadas, né? Então, na minha cabeça, andar em Piratininga é diferente de andar em Bauru. São coisas que já fazem parte do meu jeito de ser. Mas, falando um pouco sobre a série, a ideia surgiu de trazer de volta uma coisa que nós fazemos todos os anos, que é fazer 21 dias de jejum e oração. Todos os anos nós gastamos pelo menos um período fazendo isso. E ao pensar sobre como apresentar isso para a igreja, é óbvio, os 21 dias fazem parte da questão do jejum, como é que nós vamos apresentar isso para a igreja, e surgiu a ideia então de fazer uma série. Então vieram lá as disciplinas espirituais. O título Disciplinas Espirituais talvez não seja um título tão atraente, né? Porque não é um termo comum e a gente gosta de usar termos que possam falar com quem está ali dentro da igreja, mas também com gente que não faz parte, para que se sintam motivados a estar com a gente. Então veio a questão dos hábitos e eu comecei a pesquisar e fui olhar na minha biblioteca. Aí tinham alguns livros. Em particular, eu achei esse O Poder do Hábito, que eu tinha comprado, eu não tinha conseguido ler ele inteiro, né? Então, eu fui lá e fui pegar sínteses do livro e dar uma olhada neles. Um outro livro que eu tenho, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse eu li mesmo, esse eu pintei, grifei, fiz um monte de coisa e tal. E como é que os hábitos, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista cotidiano, eles colidem ali com as disciplinas espirituais. Então, foi nessa tônica que nós começamos. Então, na primeira noite, falando sobre os hábitos, então, eu mencionei o poder do hábito e algumas informações super interessantes que estão lá no livro. Né? Por exemplo, de que 40% de tudo aquilo que a gente faz não são decisões, são hábitos. Então, nós fazemos no piloto automático. Por exemplo, dirigir o carro. Né? Olha eu falando de carro de novo. Né? Dirigir o carro e eu não penso mais no câmbio, não penso mais no acelerador, não penso mais na embreagem, as coisas acontecem normalmente. Esse é um dos exemplos. Nessa introdução lá também, eu falei de que nós temos um loop do hábito, né? O autor apresenta isso, de que existem gatilhos, né? Existem rotinas e recompensas que incluem, né, esse processo todo. Então, tem coisas que... Tem o gatilho para o hábito, que vai despertar o hábito, tem o hábito em si, a rotina, né, que eu vou estabelecer, e aquilo que eu quero. Então, por exemplo, para quem fuma, o hábito de fumar, por exemplo, eu não sei, você não fuma, né? Eu também não. Então não tá fumo. Bom, tá jóia. Não, porque se você fumasse, a gente ia cancelar esse negócio aqui agora. Mas o hábito de fumar, por exemplo, né? Porque não é legal a gente estar falando sobre fumar para os outros, né? Mas para aqueles que querem deixar de fumar, né? A questão o fumar traz uma recompensa, né? Às vezes as pessoas, é ruim, eu não sei, mas tem uma recompensa. Por causa da recompensa, a pessoa adquiriu esse hábito. Qual é o gatilho? O cheiro do cigarro. Ou algumas pessoas, o café, né? Tem pessoas associadas a isso, determinados ambientes e tudo mais. Então tem o gatilho, e aí tem a recompensa, e no meio tem aquela rotina que aconteceu. Então, essas coisas precisam ser quebradas para que esses hábitos sejam transformados. Então, nós mencionamos isso. Bons hábitos, como exercício físico. Coincidiu que eu estou numa fase que eu comecei a fazer isso também, né? Estou me exercitando aí desde o começo do ano. E aí vem a informação de que demora 66 dias para que um hábito seja formado. Então, são coisas sérias, né?
falei do caso do Michael Phelps, que é o nadador olímpico, lá o campeão, né, que ele treinava no escuro, treinava com as luzes apagadas para que ele pudesse, né, adquirir tanta prática, tanta familiaridade com a piscina, que se o dia que ele precisasse, ele poderia simplesmente nadar. E aconteceu numa determinada prova, ele foi medalhista. Enfim, a questão sobre hábitos foi essa. E daí eu entrei na questão das disciplinas espirituais e falei de textos bíblicos que falam para desenvolver a nossa fé, para se empenhar, comparações com atleta, com exercício físico. Falei que o próprio Jesus tinha suas disciplinas e constantemente ele saía para fazer as orações e outros. E aí essa apresentação foi para o lado de nós dizermos que nós precisamos ter essas rotinas na nossa vida para ser transformados por Deus, porque não são elas que nos transformam, quem transforma é Deus. Então, basicamente foi isso, aí vieram as outras, né? Então, deu essa introdução, eu dei essa introdução, daí vem, né, uma lista aqui, a gente está no meio do caminho, mas falando sobre devocional, né, para as pessoas terem esse hábito de leitura da Bíblia, oração, comunhão, o hábito de estar junto com as pessoas, a comunidade cristã, prestação de contas, ter pessoas que você ouve, né, e você dá o direito de falar na sua vida. Fabiana entrou aqui no dia 19, falou sobre jejum, e falando sobre nós nos abstermos dos alimentos como uma forma de nós nos oferecermos para Deus. E domingo agora nós falamos sobre descanso, que foi muito legal, foi muito especial. Nós realmente tivemos uma experiência diferente, assim, sabe, de Deus trazendo isso entre nós. Foi uma manhã muito especial. E agora vai continuar. E hoje a gente está fazendo a série, fazendo uma ponte com tudo isso que eu disse aqui até agora, com a psicologia, com a psicoterapia, com os aspectos mais científicos disso. Então, eu sou pastor, então essa aqui é a minha praia. O que eu falei aqui é a minha praia. Agora, a praia da psicologia, aliás, quem sabe mais de hábitos mesmo, quem pode explicar muito melhor é você, Tonina. Então, eu queria que você desse uma geral para a gente e nos enchesse de conhecimento agora a respeito do que tudo isso significa. Vai lá. Então, quando a gente fala em hábito, né, e fala naquilo que a gente faz de forma mais automática, me referindo até ao que você trouxe, o que nós pensamos são comportamentos observáveis, né? Então, bons hábitos, o que a gente pensa? Nós sabemos que é um bom hábito você se deitar cedo, sabemos que é um bom hábito você acordar cedo, aproveitar o sol da manhã, bons hábitos de higiene, bons hábitos alimentares, comer moderadamente, comer alimentos saudáveis, ingerir alimentos saudáveis, bons hábitos de atividade física, bons hábitos de trabalho, bons hábitos no relacionamento. Então, quando a gente fala de hábito, automaticamente a gente pensa naqueles comportamentos observáveis e repetitivos, né? Mas o comportamento, ele é a pontinha de um iceberg. É só a pontinha. É só a pontinha, né? Então, por exemplo, você falou do hábito de fumar. Eu acho que houve um tempo que fumar era até elegante, né? E até... Mas hoje nós vivemos uma era de informação. Então, todos nós sabemos as consequências, né, que o fumante vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E aí não falta quem diga, você precisa parar de fumar, né? Então, por que ele não para? Ele sabe o mal que pode fazer? E por que ele não para? Ele não para porque o comportamento é essa pontinha de iceberg. Mantendo esse comportamento, tem um corpo, né, muito maior, né, que é onde a gente encontra emoções e aonde a gente encontra pensamentos. E o pensamento é aquilo que a gente menos se atém, né? Mas nós temos bons hábitos de pensar e maus hábitos de pensar. Quando nós nascemos,
a nossa mente, assim, nossa competência cognitiva, ela é como um campo. Nós temos os condomínios aqui na cidade, né? Uhum. Então, antes é aquele campo, né? Um terreno coberto com vegetação e árvores. E se você entrar ali, você corre para onde você quiser, sem limites. Nós nascemos com a mente mais ou menos assim. Aí alguém faz uma planta, um projeto, né? E desenha ali ruas, faz o loteamento, vende os lotes e as pessoas começam a construir. E aquele lugar por onde a gente corria, né, sem limites, agora a gente tem que contornar construções, novos jardins foram projetados, a gente tem que contornar árvores e muros. E a nossa mente é assim, né? Nós temos, ao longo da nossa vida, um trabalho assim muito parecido com esse loteamento, aonde nós edificamos crenças, né? Nós temos crenças saudáveis e temos crenças permissivas, né? O fumante, voltando a falar do fumante, ele tem crenças permissivas a respeito de fumar. E temos crenças limitantes. Então, há caminhos de pensar na vida adulta, né? Já uma criança, um adolescente, especialmente na vida adulta, nós já temos caminhos por onde o nosso pensamento vai. Há bons caminhos, mas há caminhos não tão bons, né? Então, nós temos maus hábitos de pensar. Por exemplo, quando nós pensamos assim, supondo uma mãe que fez tudo que estava assim, ao seu alcance para que tudo corresse bem na vida acadêmica do seu filho. E aí o seu filho não vai tão bem. E aí ela começa a considerar: eu errei, eu não fiz tudo que devia, não fiz tudo que podia, eu sou culpada, né, pelo meu filho não ter notas tão baixas. Isso é uma forma de pensar que a gente chama de distorcida. E é um hábito mesmo, é um caminho. A pessoa, quando as coisas ao redor dela não vão bem, né, ela tem uma distorção cognitiva. E ela costuma ir por esse caminho. É minha culpa. É minha culpa, né? Um outro caminho de pensar, que a gente faz aquele sulco na terra, assim, não nasce mais grama, e é por ali que a gente vai, é prestar uma excessiva atenção em um aspecto pequeno que não deu certo em meio a uma grande experiência onde tudo correu bem, né? Eu faço um jantar, preparo os pratos, recebo 20 amigos, todo mundo está bem, está alegre, conversando, elogiando. Aí uma pessoa diz: então, o arroz está salgado. E aquilo vem para minha mente e chama muito mais a minha atenção do que todas as outras coisas que estão dando certo. Uhum. Então, nós temos bons hábitos de pensar e temos maus hábitos de pensar. Temos caminhos, né, que foram marcados, sulcados, que são caminhos que não nos levam a bom lugar. Então, eu costumo comparar também ao andar, né? Existe um andar que ajuda o meu corpo todo a funcionar bem. Se eu andar com os pés muito abertos, eu posso provocar uma rotação, né, em articulação. Se eu andar com a minha coluna para frente, eu posso também trazer algum dano. Então, eu vou para uma pessoa que é especialista nisso e ela me ensina um andar saudável, um andar alinhado. Não é igual o dela, não é igual de ninguém. É para mim, para o meu corpo, para a minha estatura, existe um caminhar que ajuda o meu corpo todo a funcionar melhor. O nosso pensamento é a mesma coisa, né? Não existe um pensar ideal que eu vou copiar. Eu não vou pensar como uma pessoa que está me atendendo e me ensinando. Mas eu posso encontrar uma maneira saudável e equilibrada para eu
pensar a respeito do assunto, né? Então, um pensar saudável. Esse é um bom hábito que nós podemos cultivar. É um bom hábito. Qual é a melhor forma de eu não estou falando de pensamento otimista, nem de pensamento pessimista. Estou falando de pensamento realista e saudável. Não estou falando de pensamento positivo, negativo, afirmação. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu preciso primeiro reconhecer, né, esses meus desvios, essas minhas distorções que todos nós temos. Não estou falando de transtorno também. Estou falando de distorções. Eu preciso reconhecer as minhas, né? E encontrar a melhor forma, o melhor caminho, a melhor jornada para eu alinhar o meu pensamento. Ele é só meu, não vou aprender com ninguém a pensar, né? Nem vou ensinar ninguém a pensar, mas eu posso encontrar a melhor forma de eu pensar a respeito de um determinado assunto. Não é uma coisa, não é uma mudança imediata. Você mesmo afirmou, né? A respeito dos estudiosos. É necessário uma perseverança, um exercício para você deixar um hábito, para você mudar um hábito, para você desenvolver um bom hábito. Mas vale super a pena, né? Você saber como alinhar, como pensar corretamente. Por muito tempo, o nosso primeiro pensamento continua sendo aquele: sou culpada. Meu jantar foi um fracasso, né? Talvez o meu primeiro pensamento permaneça assim por muito tempo, mas eu preciso aprender a falar assim: não é bem assim. Eu, num diálogo interno, né? O quanto eu sou culpada, né? Eu fiz o que eu pude. Eu fui até onde eu tive alcance. Tem uma resposta que é dele, que ele poderia ter dado por alguma razão. Ele não foi o melhor, né? O melhor da classe, não tirou 10 em tudo, mas foi a maneira como ele reagiu. Outros alunos, talvez com menos recurso por parte dos pais, tenham tido um desempenho melhor, né? Então, assim, eu não devo me culpar, né? Então, é um diálogo interno que a gente precisa aprender a fazer após esse automático, que normalmente o automático, ele é um mau hábito de pensar, né? É muito legal a gente considerar bons hábitos e maus hábitos no pensar. É interessante ali na abertura do vídeo que a frase, né, da abertura do vídeo é que para nós tomarmos cuidado com os nossos hábitos, porque eles formam o nosso destino. Nós somos seres de hábitos, né? Então, na verdade, a minha vida é, de uma certa forma, uma somatória de uma infinidade de hábitos que eu adquiri e tudo mais. Tem umas coisas que eu queria perguntar para você, mas só para registrar, tem bastante gente aqui assistindo a gente. Deixa eu só dar um oi aqui para esse pessoal. A Bianca eu não vou dar oi porque ela está aqui do lado mesmo, né? Mas olha lá, a gente tem, eu já disse, do grupo do Fábio, mas nós temos também aqui o grupo do seu Osvaldo, né? A galera, segundo o seu Dimas aqui, o grupo está em muito silêncio. Então, pessoal, valeu pelo silêncio, né? E pelo privilégio que nós temos de poder parar e ouvir. O Leandro Fernandes está falando que está com a família aqui. O Lê, a Cris, a Tânia, o Fabiano, a Maíra, o Marcos, deve ser o Marquinhos. Um abração para vocês, que bom que vocês estão aí. Anderson, família na mesa, olha que legal, ouvindo. Deise tá com o grupo reunido também, Hélio Lincoln, um abração para vocês aí. Até minha sogra tá lá me falando boa noite, olha lá. Boa noite, Dora. Não, cuidado com o Matheus, não tira os olhos dele, ele deve estar longe aí agora. Mas enfim, falando sobre essa questão toda dos hábitos, né? Espera aí, tem uma lista aqui, ó. Grupo do Thiago, grupo do Fábio, Papo da Paz, o Tony tá com o Papo da Paz lá também. Galera, um abração para vocês aí, tamo junto, viu? Obrigado por vocês pararem para ouvir a gente, tá? Daqui a pouco vocês têm que fazer pergunta, gente. Por favor, ajuda a gente aí. Grupo do Vinícius, o grupo do Fabiano e o Anderson, Lili de Araraquara, olha lá, nós somos internacionais, não é só Bauru e Piratininga, não. Nós estamos em Araraquara.
A Giane da Manancial, mas a Giane é fã da Tonina mesmo. Eu não tenho nem expectativa que ela tá aqui para ouvir nada que eu falar. O negócio da Giane é a Tonina. Né, o grupo do Oswaldo e a galera do Leandro. Gente, valeu, obrigado por vocês gastarem esse tempo aí, separar esse tempo pra gente. Daqui a pouco vocês vão fazer perguntas e a gente vai responder. Quer dizer, a Tonina vai responder. Eu tô aqui só pra ser o anfitrião, tá bom? Mas a gente tava falando sobre os hábitos, nós somos a somatória dos hábitos, então, se eu fosse seu paciente, na verdade eu sou... Na verdade, você é minha psicoterapeuta, né? A cada 15 dias nós sentamos para conversar. Sou muito grato pela ajuda que você tem oferecido para mim, para minha família já há um bom tempo. Então, se eu te procurar e eu disser que eu tenho um hábito ruim, por exemplo, digamos que como pai eu tenho o hábito ruim de exigir demais dos meus filhos, ou eu tenho o hábito de gritar com os meus filhos, enfim, eu tenho um hábito que não seja legal, né? Eu tenho um hábito, um mau hábito, né? Seja lá qual for. Você pode me ajudar, né? Qual seria a orientação que você daria para que eu pudesse vencer esse mau hábito que eu adquiri? A gente teria que levantar algumas coisas, né? Nós não vamos fazer isso aqui em público, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo. Mas a gente teria que entender, Milton, na verdade, assim, o que você pensa sobre educar, né? O que você pensa sobre seus filhos serem diferentes de você, porque, na verdade, eles são. Não é só mudar a prática, né? Não é só mudar a ação em si. Não é, porque se fosse eu ia falar, para com isso, Milton. Pronto, acabou, separava. Né? A gente obedecia a mãe da gente. Pronto, se fosse só isso. Né? Se eu ia me respeitar, ia mudar. Mas, assim, o que você pensa sobre educar, né? E até aquele primeiro exemplo que eu dei da mãe, da nota, do filho, existe uma distorção cognitiva chamada personalização, que é onde a pessoa se considera responsável por coisas que ela não é. Então, os pais, eles são responsáveis pela educação, pela formação, mas é muito importante que eles reconheçam os filhos como pessoas, e pessoas diferentes deles, né? É importante a gente reconhecer até onde a gente pode ir, de onde a gente não deve passar, né? E depois de uma certa idade, nós deixamos de ser educadores e nos tornamos facilitadores, porque nós também precisamos aprender a deixar os filhos serem quem são, né? Quem são. Agora, o gritar é um péssimo hábito, né? É um péssimo hábito, e aí a gente precisa também conversar sobre talvez alguns padrões que você vem repetindo, né? Às vezes você está com um modelo de autoridade na sua vida, como uma pessoa que falava alto e se alterava e não aceitava talvez nenhuma reação diferente daquela que ela estava propondo, né? Então, entender tudo que está envolvido nessa situação. Se você já chega gritando, é uma perspectiva. Se você se altera e fica muito impaciente, depois que você insistiu e aquilo não está acontecendo, então a gente tem que contextualizar, né? Mas o mais importante disso tudo não é o que os seus filhos estão fazendo, mas é o que está acontecendo com você. Certo. Né? O seu medo. Medo de fracassar, medo de ser julgado como um mau pai, né? Por conta do desempenho dos filhos. E nós temos esse temor. Né? Quer dizer, por trás dos hábitos, bons ou ruins, tem uma série de coisas, né? Isso que você está explicando para a gente. Então, tem coisas que eu adquiri pelo ambiente, tem coisas que são valores que foram firmados na minha vida, ou conceitos errados que eu tenha, reações a problemas emocionais que eu tenha tido, ignorância, enfim, é um emaranhado de coisas, não é tão simples, né? Muda isso, tem que mudar o que está por trás. Porque assim, nós aprendemos
a ver assim o fato e o que eu fiz, né? Aconteceu e como eu reagi. Eu posso assim até entender como eu me senti. Então é o fato, como eu me senti e o que eu fiz. Só que entre o fato e o que eu senti, tem o que eu penso. Tem o que eu penso, né? Eu até me lembrei com a sua pergunta, que é uma pergunta hipotética, né? Mas eu me lembrei de claro, eu sou um ótimo pai. Sabemos que sim. Eu me lembrei de uma situação onde teve uma impaciência e uma... realmente, ali o pai perdeu um pouco o controle, porque o filho tinha escondido a caderneta da escola. E aí não vinha a caderneta, não vinha, aí ele foi lá na escola. Foi na escola, ficou sabendo que já tinha sido entregue. E aí, já que ele estava lá, aproveitou e viu as notas. E não gostou das notas que viu. E aí chegou em casa e teve uma cena, né? E aí o que eu faço? A pergunta era até parecida com a sua. E aí eu perguntei, né? Nem sempre na primeira pergunta a pessoa identifica o que ela pensou. Mas a gente vai facilitando. E por fim, eu consegui a resposta que eu queria, né? Como você se sentiu com isso tudo? Eu me senti fazendo um papel de bobo. E o que você pensou? Eu pensei que o meu filho estava me fazendo de palhaço. Então você vê que aí o sentimento, assim, a gente não questiona. Ele sempre é legítimo. Uma pessoa sentiu. Pronto, ela sentiu, né? Agora, meu filho estava me fazendo... meu filho estava me levando a fazer papel de palhaço? É uma suposição, né? É uma suposição. Porque o que o filho estava pensando, ele não sabe. Ele não sabe. Então, entre o fato, o que eu sinto e o que eu faço, existe o que eu penso. E nós não nos importamos muito com o que nós pensamos. E é isso que define o resto. Entendi. Eu preciso parar e considerar o que eu penso, né? O que eu penso. É muito interessante. Tem sido uma experiência nova para mim fazer, né, as sessões de psicoterapia com você. Eu nunca tinha feito na minha vida, né? Acho que eu vim de uma geração que não dava muita importância, né? Mas tem sido uma experiência muito legal e de parar para pensar, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Parar para entender, para raciocinar, para ligar os pontos. E é fato. E eu estava te ouvindo, estava pensando a respeito do quanto isso conversa com a questão das disciplinas espirituais também. O ponto das disciplinas espirituais não é fazer as pessoas realizarem coisas, né? Então, por exemplo, nós falamos a respeito da leitura da Bíblia e da oração. O ponto não é fazer com que as pessoas simplesmente tenham uma prática cega de ler a Bíblia, porque tem que ler, porque é obrigado a ler, isso tem que ler em um ano, aquela coisa toda, eu tenho que fazer a oração e vira um negócio religioso. Na verdade, a leitura e a oração provocam a oportunidade para que a minha mente, né, reflita a respeito daquelas coisas, o meu coração, a minha alma seja afetada, né, por aqueles ensinamentos, e é óbvio, né, de que Deus fale comigo. Então, as disciplinas, do ponto de vista que a gente tem trabalhado na igreja, elas não têm sido simplesmente incorporar práticas às pessoas, né? Tem sido criar práticas que possam possibilitar revolução, uma transformação. Então, a gente sempre repete, não é a disciplina que transforma. A disciplina cria a oportunidade para eu ser exposto a Deus e Deus vai fazer as transformações. Mas as práticas são importantes, né? Porque são esses trilhos que você falou, né? Que eu preciso estabelecer, criar uma prontidão. Uma das minhas referências lá, eu não lembro quem foi o autor enfim, mas o ponto é, nós queremos criar uma prontidão em nós, que quando eu precisar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar, né? Quando eu precisar, eu vou na direção de ajuda. Quando eu precisar, eu vou na direção de pessoas. Criar essa prontidão. Então,
Mas é fato, né? Nós não estamos falando de uma repetição cega, né? de atos religiosos, sim, ou simplesmente de obrigações religiosas. É fantástico pensar o quanto cada uma dessas práticas provoca na vida da gente, em termos de alma, em termos de mente, em termos de espírito. Aí entra o lado sobrenatural de Deus agindo sobre a vida da gente. Mas o pessoal deve ter pergunta pra gente, senão a gente vai ficar conversando aqui verdade, a noite inteira. A gente gosta de conversar, né? Conversa. E chegou mais gente aqui, ó. Deixa eu registrar a chegada de mais pessoas aqui, ó. Quem tá aqui? O grupo da Deise eu já disse. Boa noite, Kleber. Que bom que você tá aí com a gente. Adriane Valdir. O José Luiz está aqui com a família. Olha lá, estamos juntos em família. Ontem à noite nós estávamos juntos no curso lá, conhecendo a Vini, e agora nós estamos juntos através da tela, da tecnologia. A Giane disse que ela é fã dos dois, Tonina. Ela não é fã só sua. Aí, ó. Dividir. Eu não sei não, mas acho que eu estava provocando ela para ela dizer isso. Eu acho que eu consegui, né? Vamos lá. Aí o Gustavo falando que está com o grupo também. Gustavo Sanches, Manuela elogiando, um monte de joinha. Adriel assistindo lá da Unesp. Olá, Eliana, Chabi, e o Alexandre Alonso dizendo que admira muito essas duas pessoas. Alexandre, obrigado. Nós admiramos você e a sua família também. Um abração para vocês. Mas eu acho que seria legal agora se vocês mandassem perguntas para a gente que a gente possa canalizar essa conversa aqui para coisas que sejam específicas, interessantes para vocês aí em casa, no grupo. Então, solta a pergunta. Vai funcionar assim. As perguntas fáceis eu respondo. E as perguntas difíceis a Tonina responde. Agora, se o negócio for complicado demais, aí nós vamos soltar na mão dos universitários que estão aqui ao nosso redor. Né? E a gente está perto da USC, inclusive, aqui. A gente vai passar para outras pessoas. Então, se você tiver alguma pergunta, solta ela aí nesse chat aqui do canal para que a gente possa conversar e lidar com isso. Enquanto o pessoal está perguntando aqui, Tonina, destes hábitos que nós já mencionamos, eu fiquei particularmente assim desafiado com esse último a respeito de descanso. Porque eu mencionei lá os workaholics, eu me considero uma pessoa assim. Estamos nós aqui trabalhando, né? Hoje é quarta-feira, né? 9 horas da noite estamos trabalhando. Mas eu me envolvo muito com o trabalho, E o descanso não é uma prática meio aceitável na nossa cultura, né? Parece que assim... O cara tá descansando, é vagabundo, sabe, tá se aproveitando e tudo mais, como se o descanso fosse um negócio ruim. E a gente viu lá na Bíblia, né, que Deus criou o homem e criou e fez a criação em 6 dias, o 7º era para descansar. É uma ordem, cultura judaica, tempo de reflexão e tal. Vimos Jesus, né, enfatizando essa questão do descanso. E foi desafiador. Eu fui procurado por pessoas no domingo, né? Eu tenho um amigo, é óbvio que eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas ele falou, cara, eu tô há 7 semanas sem descansar, né? E do ponto de vista da psicologia, essa questão dessa nossa cultura, né? De trabalhar. Qual é a sua avaliação disso? Como é que nós estamos nesse negócio todo de trabalhar tanto e não descansar nada? Aliás, eu mencionei uma coisa que eu li no livro do Escaseiro, que nós temos, às vezes nós não paramos, que nós temos medo daquilo que nós vamos encontrar se nós pararmos. Faz sentido isso para você? Essa frase fez sentido para você? Faz sentido. E tem muito a ver com o valor, né? Os dias que nós vivemos são dias que vêm na correria um valor. Né? Às vezes a gente encontra um amigo, às vezes eu estou com muita pressa, mas eu encontro uma pessoa que, assim, vale a pena eu parar e falar como você está, né? É claro que se a conversa se estender, eu vou explicar que eu tenho hora e vou sair, mas nada me impede de ter um momento, assim, olhando para ele, né? E ouvindo o que ele tem a me dizer. Mas eu vejo que as pessoas hoje, elas
tem muito prazer em responder assim, né? Você fala, como vai? A pessoa fala, só na correria, só na correria. Então, é um valor. É um valor. É uma valorização baseada em desempenho, em performance. Eu acho que eu mencionei isso também, né? A nossa identidade baseada no que nós fazemos e não naquilo que nós somos. É por aí, né? Qual é uma boa escala de valores? É o ser, o saber, o fazer e o ter, né? E hoje a gente pega essa escala, né? Ser, saber, fazer e ter, e encontra essa escala assim. É uma escala invertida, né? O valor da pessoa está no que ela tem, né? No que ela acumulou de patrimônio, quanto que ela ganha, né? O valor da pessoa hoje está nisso. Né? E quem não tem, gasta uma energia enorme tentando impressionar, né? Porque, né? Então, é uma escala de valores invertida. Eu acho que o nosso valor está em quem nós somos. E quem nós somos está centrado. Quem eu sou para mim. Quem eu sou para o meu próximo. Sim. E quem eu sou para Deus. Né? Independentemente da crença da pessoa, o ser superior, né? Que os alcoólicos anônimos denominam, né? Nesse trabalho tão bem sucedido há tantos anos. O ser superior. Eu creio no Deus que se apresenta através da Bíblia, né? E assim, interessante, né? Porque dentro dessas práticas de devocionais que nós estamos estimulando, muito feliz de ver tanta gente na igreja, né? Lá na Vineyard de Piratininga, adquirindo essa prática e tal, e compartilhando e tal. Essa semana nós refletimos lá no texto de Jesus, né? Tem perguntas chegando aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos chamá-las. Aquele texto de Jesus é muito impactante, né? Porque quando ele vai começar o ministério dele, Deus fala para ele: olha aqui o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Jesus não tinha feito nada ainda, né? Então é uma baita de uma lição para nós, né? Que nós somos amados por Deus porque nós somos filhos. Nós não somos amados por Deus por aquilo que nós fazemos. E é uma confusão enorme isso, né? Eu estou em igreja aí desde os 14 anos, e em vários momentos eu me vi assim, né? Que a minha performance religiosa, a presença nos cultos, né? O serviço que eu fazia, a importância do que eu fazia se tornando algo focal, né? E nos episódios dos últimos 3 anos, por conta do tratamento da Érica, eu tive que me ausentar de todas as coisas e foi uma lição para mim, né, de perceber o quanto eu e a Érica, né, fomos amados pelas pessoas sem fazer nada, mas por aquilo que nós éramos. Então é um negócio importante, né? Nós vivemos uma cultura onde você é valorizado pelo que você faz e pelo que você tem. Mas a cultura do reino de Deus é uma cultura onde você é valorizado por quem você é. Né? É assim que ele olha. Vamos dar uma olhadinha nessas perguntas aqui, porque tem coisa boa aqui. Tem uma menina maravilhosa aqui, que eu amo demais, chamada Ellen Laureano. Eu acho que o Miguel ama ela mais do que eu, né? Mas ela fez uma pergunta pra gente. Como se manter motivado para criar um hábito, Tonina? Como se manter motivado? Então, para a gente resumir, para ficar mais simples de explicar, vamos lembrar daquele tripé que você mesmo mencionou. Existe um gatilho, existe um comportamento e existe uma recompensa, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que a motivação é um fator interno, né? Quando vem de fora, a gente chama de estímulo. Então, motivação é um fator interno. Então, é algo que ou está aqui em mim ou eu preciso pensar o suficiente para gerar em mim, né? Motivação tem a ver com necessidade. Outro ponto que a gente tem que pensar, Ellen, é como que eu vou diferenciar um bom hábito de um mau hábito. Não é simples assim como eu estou falando, mas uma boa dica é que um bom hábito não te escraviza, né? Se você não conseguir escovar seus dentes, por alguma razão aí,
esquisita, não sei qual seria, mas se você não conseguir escovar os dentes de manhã, você não vai ter crise de abstinência, né? Você não vai passar mal, você não vai ter ataque de ansiedade. O mau hábito, ele começa a competir conosco no controle da nossa vida, né? Então, se tem alguma coisa que você está fazendo automaticamente, que você tenta parar e não consegue, eu acho que você tem aí uma boa razão para reconhecer uma necessidade sua. E isso gera uma motivação, né? Sobre, primeiro, qual é o gatilho que me faz agir dessa maneira, né? O que eu penso a respeito desse assunto? O Milton deu o exemplo daquela pessoa viciada em trabalho. Então, então vamos fazer a nossa sessão aqui. Vamos fazer a nossa sessão em público aqui. Qual é o gatilho? Né? O que me dispara para trabalhar tanto, né? Tanta quantidade? O Milton é desafio, porque o negócio dele não é só quantidade, porque ele tem qualidade, né? Então, eu também não vou conseguir falar muita coisa para ele aqui agora. Mas o que dispara isso em mim? Muitas vezes, né, a gente está mais conectado do que deveria nessa cultura baseada em fazer e em ter, e a gente fica completamente mergulhado nessa produção sem fim, iludido por uma recompensa, porque prêmio para isso não existe. Isso só traz doença, afastamento das pessoas, isolamento, né? Então essa atenção na recompensa... Desculpa te interromper, desculpa. Não pode falar. Essa atenção na recompensa e essa atenção no gatilho são importantes. Muito importantes. O que me faz trabalhar sem parar? O que provoca isso em mim, né? O que está provocando isso em mim? Isso aí é uma coisa de fora, mas tem a ver com o que eu estou pensando, porque eu estou valorizando isso, estou dando valor, eu preciso rever. Às vezes não tem tanto valor. E eu preciso questionar, às vezes eu preciso desconstruir algumas crenças que eu tenho a respeito disso que eu estou dando valor. E precisa repensar a recompensa. Muitas vezes nós nos entregamos a recompensas que são ilusórias, né? Que é reconhecimento, né? É dinheiro. Às vezes a pessoa acredita que ela vai ser mais respeitada se ela trabalhar sem parar. Ela acredita que ela vai ser aceita, amada, né? Isso é uma ilusão. Isso é uma grande ilusão, né? Provavelmente uma pessoa que dispara desse jeito, ela está até correndo um sério risco de atrair pessoas erradas. Entendi. Sabe? Agora, uma outra coisa que você falou, que às vezes fica difícil parar, porque aí eu vou olhar para mim, né? Assim, rapidamente, né? Eu vou lembrar que nós temos pelo menos umas 7 áreas da vida que nós precisamos investir nessas áreas, né? Que é a família, são os outros relacionamentos, que é conhecimento e ocupação, que é o social e lazer, saúde física, emocional e espiritual. E nós precisamos investir nessas 7 áreas. Eu acho, assim, interessante quando a gente fala as coisas assim de forma muito precisa. O ser humano sempre é muito mais complexo do que eu estou falando aqui. A gente fala de até onde a ciência chegou, né? Por saber que ele é mais complexo, eu também não posso omitir o conhecimento, não é verdade? Mas nós temos 7 áreas. Uma pessoa que só investe no conhecimento e na ocupação, que tem a ver com esse exemplo que nós estamos dando, que é desempenho, performance, meta, objetivo, né? Se nós nos concentramos só nisso, nós deixamos de investir em 6 áreas. Sim. Qual é o risco? Então, falir essa área. Então a dica para a Ellen aqui é para que ela, é importante que a Ellen ouça essas coisas, né, Ellen? Presta atenção, né? É você escolher bem, então, as recompensas que você está buscando, para você não estar indo na direção errada, né? Não se iludir, né? E ficar atento a esses gatilhos, né? Para que na direção dos bons hábitos, que sejam os gatilhos certos. E invista nas outras áreas. Porque nem sempre o trabalho, o desempenho, né, vai 100%.
há momentos em que essa área ela se esvazia. E aí aonde a gente come, aonde a gente bebe? Na família, nos outros relacionamentos, socializando, cuidando da saúde física, né? A gente ouve falar de pessoas que aposentam e caem em depressão. A gente ouve falar de pessoas que aposentam e adoecem fisicamente. Perde o sentido da vida. Por quê? Porque investiu em uma área só. A gente tem que investir em várias áreas, porque todas elas nos alimentam. Perfeito. Tá pipocando mais perguntas aqui. Eu não sei como é que nós estamos saindo nesse negócio aqui. O Rogério tá aqui do meu lado, ele tá meio nervoso. Eu não sei se ele vai desligar esse negócio daqui a pouco. Tá rolando, Rogério? É isso mesmo? Tá valendo? Tá bom, então tá bom. Só registrar, tem mais gente aqui. Vamos lá. Outras perguntas. Deixa eu escolher uma aqui. Uma pergunta interessante aqui, talvez essa esteja mais relacionada comigo. Qual é a parte de Deus e qual é a minha parte no processo de ter bons hábitos? E existem dois conceitos assim que são meio antagônicos até, que um é a graça de Deus, né, e o outro é o legalismo, né, e a gente fica navegando entre essas duas coisas. O legalismo prega que é o que eu faço, né, é a minha performance. E a graça eu recebi de graça de Deus. Então, os extremos são o seguinte: eu não preciso fazer nada, porque é de graça, né? Ou, do outro lado, eu preciso fazer, porque, afinal de contas, eu preciso merecer as coisas de Deus. Eu acho que esse ponto das disciplinas espirituais acabam trazendo um meio termo para isso, no sentido de que existem, sim, coisas que eu posso fazer, né? E as práticas espirituais são a respeito disso. Não a respeito da salvação, né? Vamos colocar num contexto aqui, a salvação é pura graça mesmo e tal. Mas em relação às mudanças que precisam acontecer na minha vida, existe a minha participação, né? A minha decisão. E aí as práticas vão me ajudar. Então, isso envolve a minha ação, né? Então, os textos da Bíblia falam como buscar o Senhor, né? Se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês vierem até mim. Então, tem aquela coisa de eu ir. Então, as disciplinas são isso. Agora, eu acho que é desproporcional. Acho que a gente faz um pinguinho, a gente faz uma coisa tão pequenininha e Deus vem de uma forma extraordinária, né? Acho que a gente nunca consegue ganhar dele, né? Então, eu acho que existe a nossa parte, existe aquilo que Deus está fazendo e quer fazer, mas a nossa contribuição é pequena. Por isso nos encoraja, né? São pequenos passos que eu dou em direção a Deus e Ele vem de uma forma extraordinária sobre a gente. É isso, né, Tonina? Você isso. Vê isso também? E assim, a gente está falando do descanso, né? E da performance. Também é discernir o tempo, né, Milton? Há tempo para trabalhar, há tempo para atingir resultados e objetivos e há tempo para descansar. Então, precisa discernir o tempo. Uma vez eu ouvi falar que prioridade não tem plural, porque se você colocar no plural, você já perdeu a prioridade, né? Então, é discernir a prioridade, né? E eu tive 2 filhas, então eu penso muito sobre isso. Minha prioridade é o meu trabalho, quando está tudo bem. Porque se acontece algo sério, uma doença que requer a minha presença, o trabalho deixa de ser prioridade naquela situação e estar com elas passa a ser prioridade. Então, mesmo que normalmente o trabalho seja prioridade, é prioridade quando está tudo bem. E, de uma certa forma, nós precisamos colocar o descanso como uma prioridade também. Sim. Né? Da forma como isso foi estabelecido ali no Gênesis, trabalha e descansa. Se nós não colocarmos isso como uma prioridade, não vai acontecer. Né? Tem até uma dica, uma sugestão aqui do Beto Tavares, falando a respeito da ideia do tempo sabático, né? Que talvez seja até uma terminologia um pouco desconhecida das pessoas. Né? O sábado, a palavra sábado quer dizer descanso, dia de descanso. Então, a ideia do sabático é de você separar períodos para que você descanse. Nós ritmos sabáticos, né? Então, você tem o ritmo diário, né? Então, tem uma hora que você para durante o dia, né? E você precisa descansar.
e criar intervalos durante o dia. Tem o ritmo semanal, tirar um dia de descanso, o anual, que é umas férias, e tem pessoas que tiram períodos a cada 7 anos. Eu tenho amigos missionários, por exemplo, que eles têm esse período onde eles voltam para a nação deles, vão passar um período com a família, né, para que eles possam voltar reabastecidos. Não é um conceito muito familiar na nossa cultura brasileira, né? E não é muito comum na nossa cultura evangélica, religiosa, mas é importante. Eu falo por mim. Domingo eu preguei sobre o descanso, aí segunda-feira é meu dia de folga. Então eu falei, não, eu preciso fazer um dia de folga legal. Então, primeira providência, eu vou dormir até tarde. E quando eu quero dormir até tarde, eu vou te contar, eu consigo, né? Então, Você tem problema com isso? Eu não tenho problema com isso. Então, eu dormi até tarde. Aí depois nós saímos eu saí mais tarde com o Matheus, nós comemos fora, aí eu levei ele para o cinema, enquanto ele ficou no cinema com o amiguinho dele, eu fui num lugar bem sossegado, eu fui ler, né? Fiquei lá 1h30, é raro acontecer, fiquei 1h30 lendo e orando, foi um tempo super bacana. Fui à academia depois, no mesmo dia que eu tô curtindo fazer isso, agora virou hábito, né? E à noite eu fui assistir um filme. Então, assim, eu fazia tempo que eu não fazia isso também. Então, eu investi nisso. Para mim, pelo que eu aprendi agora, né, estudando, para poder ensinar também, o descanso passa a ser uma prioridade. Então, o sabático é uma coisa nova para a gente. Tem outras coisas chegando aqui, ó, tem mais gente comentando, gente com saudade da gente aqui, o Saulo. Um abraço, Saulo. Saudade de você também, cara. A Giane dizendo que está desenvolvendo meditação com as crianças, adolescentes e jovens da Igreja Manancial, usando material do Deus Grandão. Muito legal, Giane. A gente fica feliz demais de saber disso. A gente precisa juntar essas turmas de Deus Grandão qualquer dia, né? Ouvir a voz de Deus juntos. E aqui, algumas perguntas aqui. Por exemplo, eu achei essa interessante. Por que os hábitos ruins são mais fáceis da gente adquirir, Tonina? Porque a gente é ruim, né? Porque a gente é ruim. A gente é ruim. Tá. É mais fácil você errar, é mais fácil você ignorar as necessidades, é mais fácil você ser egoísta, é mais fácil você reter para você, é mais fácil você pensar em você em primeiro lugar. Realmente, a nossa tendência é essa, né? E é mais fácil, né? E os hábitos bons, eles não é que nós não tenhamos, nós também temos, né? As nossas boas tendências, os nossos pensamentos automáticos bons e tal. Mas, na maioria das vezes, nós temos que desenvolver uma intenção, né? Uma intenção, reconhecer um mau hábito e intencionalmente escolher, não exercitar, porque quanto mais você exercitar, mais difícil vai ser mudar. Então, é intencional, não é verdade? É intencional. E entender o que é bom. E vou repetir, uma das formas de reconhecer o que é bom é aquilo que não controla você, é aquilo que não tira você da liderança da sua vida, é aquilo que continua deixando você escolher. O que é um mau hábito? É aquilo que te prende, é aquilo que quer assumir o controle, né? Mas você usou uma palavra que eu achei muito boa respondendo a pergunta do tempo sabático, que é o abastecer-se. Reabastecer-se. E aí também a gente precisa entender quem a gente é, né? O que me faz bem, o que é bom, o que eu preciso para me reabastecer. Porque o descanso não precisa ser necessariamente você ficar numa rede assim, né? Supõe que você se reabasteça. Nós nos desgastamos bastante com o trabalho, nos relacionamentos, né? Nós nos desgastamos, nós doamos, né? E empreendemos e nos esvaziamos, né? Nossa energia psíquica às vezes vai embora com tantas elaborações que nós precisamos fazer. O descanso é muito importante, porque é quando você se reabastece para você mesmo e para os outros. Eu achei assim, a cada domingo, antes da gente entrar na Bíblia, lá na propriamente dita, nos ensinos lá, eu sempre tenho trazido algumas referências de outros livros e tal, né? Coisas não necessariamente cristãs, mas verdades, porque verdade é verdade, não importa de onde ela vem, né? Então, eu achei muito bacana essa sobre... A gente acabou falando bastante sobre descanso, que acho que o pessoal está precisando, e a gente também, né, Tonina?
Eu gostei dessa ideia do ócio criativo, que é essa ideologia, né, ou esse pensamento desse italiano, Domenico Di Masi. E você pode ter uma vida produtiva e criativa recheada de lazer, diversão e descanso. Nós não sabemos ter esse balanço, né? Então, o ócio criativo é você incluir na sua vida o lazer, a diversão e o descanso sem culpa. Lembrando que nesses momentos de lazer, de diversão, que talvez venham as melhores ideias. É justamente nesses momentos de descanso que você vai se reabastecer para fazer um trabalho melhor, o teu cérebro vai estar mais descansado, né? As ideias vão vir. E é fato, assim, eu às vezes eu observo que às vezes eu tenho que sair correndo da academia porque eu estou lá fazendo um exercício e vem uma ideia, eu não posso parar o lance do negócio ali, eu tenho que fazer. E eu vou para casa e eu tenho que anotar alguma coisa, e eu tenho esse hábito de ter anotações, né, de ideias o tempo todo e tal, mas o trabalho, ele não pode consumir toda a vida da gente. Não foi plano de Deus, não é sustentável para a nossa vida, e é uma disciplina, né, uma disciplina. Vamos falar sobre celular agora, Tonina. Celular é sempre polêmico, né? Então, olha a pergunta aqui do Sérgio Medina. Sérgio Medina, pastor da Viner lá de Araraquara. Nosso amigão, toda essa turma lá da Viner de Araraquara. Uma pergunta sobre celular. Eu acho que deve ter sido a Maria José, a esposa dele, que deu um cutucão nele lá. A partir de que momento o uso do celular se torna um mau hábito ou um vício danoso? Deixa eu elaborar um pouquinho mais isso daqui para pensar o seguinte. O celular hoje, ele não serve mais apenas para ligações. Na verdade, a gente quase não usa ele para ligações. Ele é agenda, ele é bloco de notas, ele é onde nós vemos filmes, onde nós ouvimos música. É um negócio extraordinário, né? O que nós temos na mão hoje é muito mais do que os primeiros... Né, há 30, 40 anos atrás, é muito mais do que os cientistas tinham à disposição deles, nós temos aqui na nossa mão. Como lidar com isso, Tonina, e não deixar que uma coisa que é tão boa, pode ser tão boa, se tornar algo ruim, né, danoso, um mau hábito, como o Sérgio está falando aqui? Eu acho que, em especial em relação a filhos menores, a gente precisa entender primeiro, né, do que se trata e como vai gerenciar para depois dar. Essa dificuldade existe desde o tempo da mesada, né? Que os pais dão a mesada e depois eles ficam bravos com as coisas que os filhos compram lá fora e ficam bravos porque os filhos deram o dinheiro, né? Então, a gente tem que entender para que isso vai servir, como que isso pode ser usado de uma forma bacana. Eu preciso ter esse trabalho comigo, para depois eu poder... presentear e explicar e gerenciar. O celular, eu acho que segue o mesmo rumo, né? Tudo isso é recente, né? Nos pegou despreparados. Então, de qualquer maneira, eu acho que antes, né, de você dar... Hoje a gente vê uma criança com o último modelo, né, de um smartphone. E a gente vê pessoas que trabalham com o celular terem modelos mais modestos. Então, ela usa o smartphone dela só para fazer foto, vídeo e falar no WhatsApp e ver o Facebook. Então, aí também entra um outro valor, né? Que é mesmo o dinheiro como um bem investido num equipamento tão caro. E... Enfim, nós precisamos, então, entender o equipamento, entender sobre a internet, sobre as redes sociais, sobre games, né? Então, os games, eles... O que eu sugiro? Normalmente, existem sites que eles dão amostras de games. Eu acho que antes de você liberar qualquer game que o seu filho peça, é bom você ter uma amostra dele. E se você for comprar, na embalagem vem recomendação de tempo e de idade. É bom seguir, né? Então, o quanto você conseguir conhecer aquilo que você está presenteando, você vai estar dando um presente mais seguro para o seu filho.
redes sociais. Com quem ele conversa, com quem nunca conversar, com quem sempre conversar, com a avó, com a tia, com quem nunca, com quem sempre e com quem depende. Com quem depende. Nas redes sociais, nem sempre está do outro lado quem se apresenta como sendo, né? Nem sempre é a pessoa que está se apresentando que está do outro lado. E os pais precisam ter essa noção. A internet, nós até falamos sobre isso no sábado, na palestra do sábado. A internet é como uma rua. Os sites são como lojas. Se você for aqui em Bauru tem a Rua Batista de Carvalho. Se você for lá sábado de manhã, você vai ver famílias passeando, pai e mãe com carrinho, com bebê. Se você for lá na Batista agora, 9h15, você vai ver coisas assim que você vai desviar o olhar. É a mesma rua. Então, a internet tem essa questão do horário. Tem horários que são seguros. Tem horários que não são seguros, especialmente para crianças e adolescentes. Isso implica na própria internet e nas redes sociais também. Os sites são como lojas. Na rua, você tem lojas que têm produtos bons, legalizados e pessoas honestas lá dentro. E você tem lojas que nem tanto, não necessariamente. Então, é a mesma coisa. Um navegador pode ser uma coisa maravilhosa para a gente dar uma busca, fazer uma pesquisa, encontrar respostas, mas também, dependendo das primeiras letras que um adolescente escreva ali, ele já pode trazer coisas assim complicadas para a idade. Então, essa delegação, né, você vai delegar um equipamento, ela precisa passar por algumas etapas, né? E ela precisa ter uma ética de uso. E ela precisa ter regras, né? E por que o meu filho precisa? Para o que a minha filha precisa? Né? O celular hoje é um símbolo de status que também pode atrair amigos errados. Não é verdade? Uma questão seria assim, qual é o lugar que esse aparelho ocupa, né? Pois é. Porque no passado era televisão, não é? E sim. As pessoas, novelas, e as pessoas saíram da mesa do jantar para assistir novelas e passavam a noite. Depois foram os aparelhos portáteis de música e tantas coisas. O lugar. Eu fico pensando que acho que um indicador de que o celular está ocupando um lugar errado na vida da gente é quando ele está ocupando o lugar dos relacionamentos verdadeiros, presencial. Né? Presenciais, né? E a gente fica só no virtual porque é um mundo abstrato demais. Então é um perigo. A gente olha, né? A gente vai no shopping center, ou vai num restaurante, lá tem 3, 4, 5 pessoas, todas elas olhando para a tela e não olhando uma para a outra. Às vezes tem gente até conversando entre eles ali através do... E em casa a gente se pega assim também, né? Então, criar hábitos, né, em relação ao celular, né? De ligar e desligar, de usar e não usar, e de envolver pessoas e tal. Tonina, tem mais perguntas aqui. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Vou ler aqui as perguntas. Eu estava fazendo um estudo. O que o internauta avalia como uma boa estratégia na internet? Um bom game? O que ele avalia como um bom game, por exemplo? É aquele que me mantém fisgado mais tempo. Ah, tá. Então, desde a televisão, tudo que é criado para me fisgar mais tempo. Então, aí eu tenho que fazer uma escolha, né? Eu vou me deixar pescar ou quem está no controle? Né? Eu vou me deixar fisgar ou sou eu que estou liderando isso aqui? Eu preciso ter uma definição a respeito de quem eu sou, uma definição a respeito de onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, porque se eu não tiver isso muito claro, vai ser o celular, vai ser o futebol, ou vai ser a fofoca, ou vai ser o sono, ou vai ser tanta coisa, né, que pode simplesmente tomar o meu tempo, né? Então, ter uma definição clara a respeito de identidade, de propósito, de missão, do que eu quero fazer na vida é super... Eu acho que a questão do coaching tá tão em voga hoje, até por causa disso. As pessoas, elas não têm muita habilidade, né, de lidar com essas coisas e
e são consumidas. E adolescentes têm menos maturidade para isso, né? E crianças menos maturidade. Mas tem muito adulto aí que a vida é no celular também, né? Pois é, né? Eu acho que o limite deve vir sempre como quando você vai usar. Não é assim, você não vai usar. Como e quando, né? É quando você vai usar. Eu até tenho aquele exemplo de uma escola de São Paulo, que nesse estudo eu identifiquei, que ao invés de dizer não vão trazer celular, ela disse, sexta-feira é o dia de trazer o celular. Sexta-feira é o dia de trazer o celular. O que você pode, não o que você não pode. Exatamente, o que você pode, né? Não é o que você não pode. Tem duas perguntas aqui que estão relacionadas. Uma delas é como nós fazermos para incluirmos bons hábitos, né? Qual é o processo para isso? E o outro, se eu tenho que fazer um de cada vez. Eu vou dar o meu palpite aqui, daí você me corrige, Tonina. É para isso que nós estamos aqui, para você corrigir o que eu estiver falando de errado. Mas, pensando naquela lógica lá do gatilho, da recompensa e da rotina, o hábito é a rotina, é aquilo que eu vou incorporar na minha vida. Então, acho que o primeiro passo para eu incorporar, para eu saber como estabelecer um novo hábito na minha vida, é entender que recompensa é essa que eu estou buscando. Questionar. Né? Qual é o meu objetivo? Sim. Então, por exemplo, eu agora fazendo exercício físico, qual é o meu objetivo? Então, o meu objetivo era perder peso, o meu objetivo é estar numa condição física boa para desempenhar as minhas tarefas, para ser um bom pai e tudo mais. Então, toda vez que eu me sinto desanimado a ir para academia, ou para correr, para caminhar, automaticamente eu lembro da recompensa que eu estou buscando. A minha mente vai lá. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Por que eu estou levantando cedo? Por que eu estou colocando esse tênis? Por que eu estou indo para esse lugar? Por que eu estou suando aqui? Por que esse negócio está doendo desse jeito? Não, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, né? Eu tenho uma coisa que eu estou atrás e tal. A outra coisa foi que, para me ajudar, eu criei, então, esses gatilhos. Então, eu já deixei o material esportivo lá mais perto, eu já escolhi uma academia que fica no caminho da minha casa, então eu passo em frente dela toda hora. Eu decidi que nessa minha busca por perder o peso, tinha algumas roupas que eu queria voltar a usar, que eu já não estava conseguindo mais. Talvez até essa camisa seja uma delas. E aí eu deixei esse negócio à vista. Então toda hora eu olho para aquilo e falo, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo e tal. Então, eu acho que para começar a ter bons hábitos, eu preciso saber exatamente quais são as recompensas que eu estou buscando. Sim. E na vida espiritual a mesma coisa. O que eu quero? Eu quero ter mais paz, eu quero viver uma vida mais correta, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser uma pessoa que ouve a voz de Deus, eu quero ser uma pessoa mais generosa. E eu vou incorporando, então, nessas rotinas, baseado naquilo lá. E no caso da Bíblia, por exemplo, eu coloquei minha Bíblia em cima da minha mesa. E tá lá meu negócio de meditação. Não tem jeito de eu fugir daquele negócio, tá ali. E começar um de cada vez, eu acho que é legal, né? Sem dúvida. Essa é uma pergunta. O plano, né? Deixar você se planejar para o que você quer fazer, que você já entendeu que é bom, que é saudável, que vai fazer bem para você e para os que convivem com você. Você planejar, deixar as coisas mais à mão, à mostra, né? Você se ajudar, né, a empreender e cada vez mais eu estou convencida de que multitarefa é uma bobagem. Né? Nós somos seres com uma competência focal. E se nós fizermos 10 coisas ao mesmo tempo, nós vamos fazer 10 coisas superficialmente. Talvez a gente deixe algumas sem terminar, desamarradas. E às vezes as pessoas se gabam disso, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Por causa dessa cultura de desempenho, de performance. Mas nós somos focais. E hoje nós também sabemos que muito melhor do que um regulador de humor é você aprender
a desacelerar sua mente e acelerar seu coração. É muito melhor que desacelerar a mente e acelerar o coração. Acelerar o coração com atividade física. E desacelerar a mente. Como é que a gente desacelera a mente? Foco no que está acontecendo agora. Então, se eu estou lavando louça, eu não estou ouvindo que meus filhos estão conversando na sala. Eu não estou ouvindo que o jornal está... Eu estou lavando louça, porque senão eu vou deixar resíduo no prato. Então, já que você tocou em lavar louça, já tocou em uma coisa de cada vez, as mulheres, às vezes, elas se gabam disso, né? Não, as mulheres podem fazer um monte de coisa, mas os homens são os tapados, eles só fazem uma coisa de cada vez. Então, a gente estava certo o tempo todo, é isso que você está dizendo? Monofocal. Tá, é bom saber foco isso. No que está acontecendo. Espero que as mulheres agora. Estejam nos ouvindo aí. Isso desacelera a mente. Por isso, o que a Giane trouxe sobre a meditação é uma ferramenta para desacelerar a mente. Legal. Né? Porque você lê o texto, e aí você rumina o texto, você medita no texto. Você não precisa estar no alto de um monte, assim, parado de uma determinada forma e com uma música tocando. Não, é onde você estiver. Mantenha o foco no que está acontecendo. E de uma forma mais ampla, Milton, né? Para nós celebrarmos a nossa jornada lá no final. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tonina, por falar em a jornada no final, nós estamos indo para o nosso final. Tá legal, né? Agora que nós estamos à vontade, acabou o nosso... Agora aqueceu. Acabou o nosso tempo, mas tá bom. A gente volta. Depois nós vamos ver se a gente vai voltar mesmo, tá bom? Vamos ver se o Rogério o susto passou. Aberta. Vamos ver. Talvez a gente nunca mais seja convidado, mas tudo bem. Vamos lá. Uma última questão aqui da Priscila Grisolia, né? É uma ótima questão. Como é que nós podemos lidar com tantas fórmulas de sucesso, hábitos para felicidade, desenvolvimento pessoal, essa coisa eu já vou entrar na questão dela, que neurolinguística, e você tem que declarar, e você vai conseguir, você é fera, você é bom, você, e colocando objetivos tão materiais de sucesso, e viagens, e dinheiro, e carro, e eu estou aqui, eu estou lá. Como que nós fazemos para vencer isso? Eu tenho a minha. Vamos dividir esse tempo aqui, né? Depois você me corrige, tá bom? Eu estou sempre dando oportunidades, só não coisa que você não quer. Você é muito bom. Vamos lá. Eu acredito, eu vou tentar trazer para o contexto dos hábitos aqui. Quando nós nos propusemos a fazer essa série de hábitos, a questão importante para nós aqui é o seguinte: nós precisamos ter um repertório de ações práticas na nossa vida que vão nos ajudar a andar com Deus. Porque se nós não tivermos esses mecanismos, se nós não nos cercarmos desses hábitos, nós vamos cair nessas e em um monte de outras propostas. Então, eu acho que as disciplinas espirituais, elas nos dão filtros, ajudam a gente a avaliar melhor o que está ao nosso redor, né? Para nós não cairmos simplesmente na moda ou nas exigências dos outros, nas exigências do nosso próprio coração. Então, assim, contextualizando, a Bíblia vai me ajudar com isso, o meu tempo de oração, o fato de eu estar cercado de pessoas que têm valores que são os valores do reino, o fato de eu ter pessoas que são mais experientes, que podem me dar conselhos, o fato de eu estar lidando com as minhas paixões, né, os meus desejos, que é o caso do jejum, né, de eu não ser controlado pelas minhas paixões e desejos, e o próprio descanso, né? A gente tem outras disciplinas, a gente não chegou nelas ainda, né? Vai continuar nas próximas semanas, mas eu tenho uma vida centrada, que eu posso parar, por exemplo, eu acho que eu vou ficar mais imune a ser controlado pelo exterior, e eu vou ficar mais propenso a ser controlado de dentro para fora, que é isso que Deus faz. É isso mesmo? Faz sentido para você? Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. E tudo que você falou, Priscila, tem a ver com essa escala de valores que a gente já tinha pontuado aqui, que ela está invertida, né? O valor no ter. E aí crescem, né,
o mercado, né, de livros e cursos e tudo, isso tudo faz muito sucesso, porque se o valor é ter, todo mundo quer ter, né? E aí alguém diz, olha, eu posso ensinar você a ter. Aí vai todo mundo correndo para lá, porque todo mundo está querendo ter, né? Mas precisamos rever o que para nós significa recompensa. A gente tem que ressignificar a recompensa. O que é recompensa para nós? Quantas coisas que nós fazemos para os outros que ninguém fica sabendo. Não é mesmo? E aí eu também gosto muito de questionar ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. Depende. Depende. Dinheiro pode trazer felicidade para mim, para os que estão à minha volta. Agora, se eu for uma pessoa materialista e insatisfeita, não vai trazer. Né? Porque eu quero mais. Então, assim, os ditados, eles também vão martelando na nossa cabeça e a gente vai usando sem muito critério e aí fica, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí alguém já fala assim, mas ajuda, né? Aí vira piada. A gente, é uma coisa legal de se pensar, já que a gente está valorizando tanto o pensar aqui, né? Os bons hábitos de pensar. Encontrar os ditados populares e refletir sobre eles. É isso. À medida que nós buscamos o reino em primeiro lugar, as outras coisas tomam uma proporção diferente, né? Então, ao invés de buscar as outras coisas, nós queremos centralizar Deus na nossa vida, o evangelho, a verdade do Senhor, isso é tudo para nós. Gente, eu acho que nós vamos parar por aqui. A gente quer agradecer todos vocês que pararam aí à noite para nos ouvir e para participar com as perguntas. Eu acho que a gente cobriu a maioria do que foi falado aqui, foi perguntado. Muito obrigado pelo carinho, muita gente elogiando. Gente elogiando aqui a qualidade, viu, Rogério? O pessoal está impressionado com a qualidade. Gente, é qualidade mesmo, o negócio aqui é sério. Então, obrigado, Rogério, obrigado, Carol, por nos receber, por providenciar toda essa estrutura aqui pra gente. Eu estou curioso depois. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, é isso? Depois a gente vai poder assistir? Então, nós vamos lá dar uma olhada nisso depois. Obrigado. Obrigado, Bianca, pelo suporte também aí atrás, né? Com as perguntas, com a fotografia, com o design de todas as peças que você fez. Até essa caneca ela correu atrás hoje. Estão pedindo Gente, caneca exclusiva. Só eu e a Tonina temos essa caneca aqui agora, tá bom? Nós vamos pensar o que nós vamos fazer com as canecas, tá bom? Mas ficaram chiques mesmo, né? E agradecer a Tonina, então, né? Como anfitrião aqui, eu quero te agradecer, Tonina, pela sua disposição em trazer tanto conteúdo importante pra gente. Eu sei que essa conversa podia ir muito mais longe, mas vamos deixar o pessoal com um gostinho de quero mais também, né? E a gente vai, quem sabe, se Deus quiser, nós voltamos outras vezes. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês, até a próxima e nos vemos na série Hábitos aos domingos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. O próximo hábito que nós vamos lidar agora, onde é que está o programa aqui? Nós vamos falar sobre mordomia, como é que nós lidamos com o que nós temos ou não temos e como nós vivemos uma vida simples. Deus abençoe, obrigado Tonina, obrigado Rogério, obrigado Carol. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.